1, verso 16. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu gostaria de destacar a primeira parte daqui do texto, onde diz Paulo falando, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo, ele era uma pessoa que tinha autoridade para falar isso, tinha moral para falar isso aqui, porque ele tinha experimentado esse poder na sua própria vida. Ele menciona aqui a palavra vergonha, né? Porque o evangelho estava associado a um personagem, Jesus Cristo, alguém que havia sido crucificado. E aquela morte, você sabe, era uma morte vergonhosa, além de dolorida. Era a penalidade reservada para os piores. Então não havia glória, não havia mérito, até Jesus aparecer na história e ser crucificado. Então ele está dizendo, olha, eu não me envergonho. Por que ele está dizendo que ele não se envergonhava? Porque existem pessoas, e sempre existiram, pessoas que sentiram vergonha do evangelho. Gente que até admirava Jesus, mas seguia Jesus de longe. Gente que aceitava parte da mensagem de Jesus, mas não a totalidade. E até hoje a gente encontra gente com esse comportamento. Eu não sei se você conhece gente que tem vergonha do evangelho. Eu lembro que eu era pastor aí em Natal, pertinho de vocês, aí de vários de vocês, e eu fui lá na UFRN para pedir a liberação em relação ao sábado, porque tínhamos alguns alunos que estavam tendo problema em uma das matérias lá. E eu lembro que eu peguei os documentos, preparei os meus argumentos, e orei bastante, porque ia falar com o coordenador de um curso. E eu lembro que quando eu cheguei lá para conversar com ele, ele entendendo o teor da minha visita, o porquê que eu estava ali, ele disse assim, ok, pastor, vamos direto ao ponto aqui. Eu não vou criar problema para os seus fiéis. Ele falou desse jeito, para os seus fiéis. Então, fique em paz e tal. E eu fiquei aliviado, porque eu fui preparado para uma guerra de argumentos. E ele foi muito solícito logo de cara. E antes que eu saísse, ele falou assim, mas pastor, me explica uma coisa. Sempre teve adventista por aqui. Sempre teve gente que guarda o sábado, mas nunca ninguém veio à minha sala pedir a liberação do sábado. E aí eu respirei fundo e pensei, o que é que eu vou falar para esse camarada? Que desafio, né? Então tem gente que vai para a faculdade, não diz nem que é cristão, porque ser cristão hoje no meio da academia é um desafio. E tem gente que, se não diz que é cristão, imagina se vai dizer que é adventista e guarda o sábado. Então, eles passam os 4 anos, 5, 6 anos da faculdade ali, meio como agentes infiltrados, né? Agentes secretos, sem assumir a sua identidade. Lógico, existem muitos fatores para explicar esse comportamento, mas um deles, quem sabe, para alguns, é a questão da vergonha, né? A questão da vergonha. Paulo está dizendo, eu não me envergonho, porque eu sei o que ele representa. Ele é o poder de Deus agindo em mim. E Paulo, ele entendeu na prática e de uma maneira muito difícil o que representava seguir a Jesus, de cidadão romano respeitado, judeu de altíssima reputação, filho de uma boa família, teve uma boa educação, ele tinha autoridade, né? Ele tinha sido incumbido de uma grande responsabilidade pelo Sinédrio e pelas autoridades judaicas para recriminar, para conter o avanço daqueles que seguiam o caminho, né, como eram conhecidos os primeiros cristãos. E uma vez que ele se encontra com Jesus, a vida dele, né, vira por completo, assim, né? Ele agora não pertencia mais ao grupo dos judeus, né, dos líderes judeus, mas ao mesmo tempo ele contava com uma certa desconfiança da igreja que ele havia abraçado. Porque uma vez que ele havia perseguido cristãos, muita gente questionava a legitimidade da sua conversão e até mesmo do seu ministério. É por isso que Paulo sempre introduz nas suas cartas, olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus e tudo. E havia um entendimento de que apóstolo só é um que viu Jesus. Só podia falar que é apóstolo no tempo de Cristo aquele que tinha tido um encontro real com Jesus, pessoal com Jesus.
Lógico, Paulo não foi contemporâneo de Jesus, não conviveu, pelo menos o registro bíblico não menciona isso. Mas a gente sabe que Paulo se encontrou com Jesus naquele caminho, naquela estrada, e aquele encontro mudou a sua vida. Foi ali que ele foi chamado, e é por isso que ele se tornou o homem que a gente conhece. Então, Paulo, ele apresenta esse conceito e destaca o poder do evangelho. E eu queria mencionar, então, como esse poder se manifesta. A gente fala muito de oração. Eu queria saber de você, você acredita realmente no poder da oração? Você teria uma história para contar, não de alguém que você foi na igreja e essa pessoa foi lá e contou, e um testemunho, um milagre, um livramento, uma resposta de oração. Eu estou perguntando você, na sua história, na sua experiência, você tem testemunhos, quem sabe algo relevante, às vezes nem precisa ser um milagre extraordinário, mas algo que aconteceu em resposta a uma entrega que você fez para Deus e isso fez muito sentido para você. Puxa, se você tem essa história, você precisa contar essa história. Aqui não vai dar tempo agora. Obrigado, Guiomar, né? Euler tá repercutindo aqui. Que legal. A gente tem que contar essas histórias, né? Vai lá, pega o seu celular, conta assim, pessoal, é o seguinte, olha, eu estou participando de umas lives, a gente está orando pelo Maranata, e eu queria contar a minha história, o meu testemunho. Vai lá e faz um reel, entendeu? Faz um story, grava rapidinho, publica, conta a sua história. Isso é muito legal porque vai encorajar outras pessoas a se conectarem com Deus. E às vezes a gente tem até que mencionar pedidos que não foram atendidos, que mais adiante a gente percebeu que foi bom não ter acontecido daquele jeito que a gente tinha imaginado, né? Então, assim, antes de eu contar essa história, deixa eu só mencionar um detalhe. Você lembra que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná, naquele casamento, né? E aí, quando Maria chega a Jesus, que até então não tinha feito nenhum milagre, ela chega para Jesus e ela sabe que tem um problema acontecendo. Não tinha vinho, não tinha suco de uva no casamento, que era um fiasco para a cultura da época. O que ela faz? Ela não chega para Jesus e fala assim: Jesus, é o seguinte, olha, eu sei que você é o filho de Deus, eu sei que você tem poder, está na hora de começar o seu ministério, então você pode, por gentileza, multiplicar isso aí, ou fazer um vinho aparecer aqui, para que a festa não acabe, né, da pior maneira possível. Você pode fazer. Ela não diz o que Jesus tem que fazer, ela traz a Jesus a necessidade. Ela fala assim: olha, não tem mais vinho. Ela não diz o que Jesus vai fazer. Ela sabe que ele pode fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer o que der na telha dele. Ele poderia fazer surgir do nada vinho ali. Ele podia multiplicar, como de fato aconteceu ali, porque, né, enfim, transformou água em vinho e veio mais vinho e tinha em abundância para todo mundo um vinho de melhor qualidade. Ele podia fazer o que quisesse. Mas ela não diz o que ele tem que fazer. Ela traz a necessidade. É muito interessante a abordagem dela. Diz assim: olha, eles não têm mais vinho. E deixa acontecer. A gente deveria orar desse jeito mais vezes, né? Não dizer assim, eu quero um namorado, né? Não sei se tem alguém aqui solteiro atrás de um namorado. Eu quero uma namorada. Eu quero uma namorada, pastor, ore por mim, pastor, que eu preciso de uma namorada. Talvez na hora de orar, a gente devia falar assim para Deus: ô, Senhor, eu estou me sentindo tão só. Eu estou precisando de companhia. Talvez Deus olhe para você e fale assim: tu não vai ter um namorado agora, tu vai ter um pet. Vou te dar um cachorro para você cuidar, para te fazer companhia. Para você agora é um pet, ou é um amigo, ou é outra situação. A gente nunca sabe. Deus sabe o que é melhor para o momento que a gente está vivendo, e Ele tem o plano, né? Que se a gente não interferir, vai dar boa no final. Então, a gente tem que orar com sabedoria, né? Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre oração para vocês e contar uma história. Eu estava agora, eu vim dessa reunião, a minha filha estava comigo, a Sofia. Hoje ela tem 10 anos, vai fazer 11 anos, né? E a Sofia, ela quando era bem pequenininha, a gente tentava, assim, ensiná-la a orar. Falava assim: filha, ora, é assim, papai do céu e tal. A gente fazia aquelas oraçõezinhas bem simplesinhas, mas nunca a Sofia se encorajava a orar antes da refeição, ao acordar ou no culto à noite. Ela nunca orava. E a gente começou a ficar preocupado, porque ela já falava pelos cotovelos, conversava, contava história, mas na hora de orar, travava.
E aí, eu lembro que aconteceu uma situação bem desagradável, e eu acho que alguns aqui viveram isso. Vocês lembram daquela greve dos caminhoneiros que aconteceu, acho que foi em 2018, né? Foi 2018. E, enfim, começou a faltar combustível. E eu lembro que eu estava trabalhando, o pastor usa muito carro, né? E aí o combustível estava praticamente no fim, só tinha aquele palitinho, aquela última, né, marcazinha assim no painel do carro dizendo que tinha combustível. Eu pensei, eu tenho que abastecer esse carro, senão não tenho o que fazer. E aí eu recebi uma mensagem no grupo dos pastores de um posto que ficava assim numa BR. Eu morava bem na saída da cidade, eu morava em Campinas na época, ali em São Paulo, e tinha a BR Dom Pedro, uma rodovia bem grande, e tinha um posto BR. Eles tiraram uma foto, dois pastores tiraram uma foto na bomba de combustível, assim, abastecendo o carro e falando assim: ah, tem combustível aqui. Eu falei assim, cara, tem que ir para lá agora. E aí eu saí de casa e quando eu peguei a rodovia, acabou o combustível. O carro estava numa velocidade e aí eu fui orando, Senhor, faz com que esse carro chegue pelo menos no início da fila. E eu estava vendo a distância, assim, coisa de mais de 1 quilômetro, aquela plaquinha do posto, BR lá longe, e o carro, né, só devagarinho, devagarinho. E aí eu acho que eu nem pisei no freio, o carro parou exatamente no final da fila. Aí eu desci do carro, comecei a empurrar o carro. A fila andava bem devagar, isso eram umas 4:30 da tarde no máximo. E aí, quando eu cheguei no posto, eu já estava cansado. Aí alguém falou assim: olha, vira à direita. Eu pensei que eu tinha chegado no posto, mas na verdade tinha uma fila muito maior. Eu virei à direita depois do posto. Andei uns 200 metros empurrando o carro, já era uma descidinha. E aí, quando eu cheguei no final daquele quarteirão, alguém falou: vira à direita de novo. E quando eu virei à direita, gente, tinha tanto carro naquela fila, eu fiquei desesperado. Eu falei assim, eu não vou conseguir empurrar esse carro, essa fila inteira. Do lado esquerdo já tinha fila, assim, sabe? E aí eu fui empurrando e aquele monte de carro atrás de mim. Legal que o pessoal não, assim, respeitou meu sofrimento, não foram ultrapassando, respeitaram a ordem, né? E eu fui empurrando, aí às vezes alguém me ajudava, daqui a pouco eu desistia, e eu fui empurrando, empurrando. Resumindo, eu cheguei no final daquela fila, acho que eu empurrei esse carro uns 600 metros, 800 metros, sozinho, em desespero, assim, sabe? Cheguei esgotado, lavado de suor, morto, assim. Sentei no carro, respirando fundo e pensando, cara, e agora? O que vai acontecer? Eu só tenho o plano A, não tem mais plano B, não tem plano C, só tem plano A. Tem que ter combustível quando chegar no posto de volta. E aí eu fui empurrando aos poucos o carro, só que chegou uma hora que a fila parou, porque tinha um bolsão. Assim, eles criaram um espaço bem amplo, onde os carros ficavam fazendo zigue-zague, assim, numa fila que eu nem tinha visto. Então, eles começaram a desafogar esse zigue-zague de carros, e aí quem estava na rua ficou parado por muito tempo, muitos minutos. E eu lembro que lá pelas 7:30 da noite, um cara que eu nunca tinha visto na vida bate na minha janela. Bate na minha janela. Aí eu tomo um susto assim, olho para o lado, baixo o vidro, aí o brother fala assim, cara, era você que estava empurrando o carro? Sim, eu estava empurrando o carro faz tempo, mas eu estava empurrando o carro. Aí ele falou assim, então, eu quero te ajudar. Eu tenho 5 litros de etanol na mala do meu carro ali na frente. Não sei se você percebeu, mas quando você virou à direita no posto, tem uma descida. Tu não vai conseguir empurrar de volta. Eu nem tinha pensado nisso. Cara, eu não vou conseguir empurrar sozinho o carro ladeira acima. Não era muito inclinado, mas era o suficiente para, poxa, aumentar muito o peso do carro, né? E aí eu concordei com ele, mas fiquei intrigado, porque eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro aqui, eu só tenho cartão. Aí ele falou assim, eu não vou te vender, eu quero te dar. Eu falei assim, dá? 5 litros de etanol, gente, não sei se você lembra, mas na época os jornais do Brasil, todo dia mostrava a gente brigando no posto por um combustível, um negocinho, um litrinho tal, posição na fila. E aí o cara do nada, nunca me viu me oferecer de graça 5 litros de etanol. Eu saí do carro e fui andando com ele. Ele era evangélico, de outra igreja. Aí eu me apresentei também e tal. Ele falou que tinha 2 carros, um estava com combustível, ele estava ali para completar o tanque do outro, ele trabalhava com isso e tal. Eu intrigado. Cara, ele tirou lá, cara, o galãozinho branquinho assim, ó, e uma mangueirinha. Falou assim, ó, vai lá e abastece. Eu saí andando assim, e o pessoal da fila só me filmando, né?
Eu com um galãozinho de combustível e a galera só olhando assim, e eu meio desconfortável, assim, com medo, né? Andando rapidinho assim, cheguei, coloquei o combustível. Acho que eu nem coloquei o galão inteiro, porque o galão, assim, eu pensei, cara, eu não preciso de 5 litros, né? Para chegar ali no posto, 1 litro daria, mas beleza, botei 2,5. E aí eu voltei para entregar para ele, ele não queria receber nada, nada, não, cara, não quero receber nada e tal. Aí eu pensei assim, cara, eu vou comprar um lanche, isso já eram quase 8 da noite, estava com fome. Eu vou comprar um lanche ali na conveniência do posto, que estava mais perto, e aí eu vou comprar para ele também. Bom, ele vai aceitar, vou comprar uma água de coco, um suco, sei lá, uma bolacha, o que tiver. Aí quando eu tô indo lá para a loja de conveniência, o telefone toca. Do outro lado, a minha esposa. Aí ela fala assim: e aí, amor, como é que tá? Eu falei assim, na mesma, moça, fila parada. Aí eu já ia contar a história, né? Tu não acredita, mas antes que eu falasse do cara, a Sabrina falou assim: não, deixa eu te contar o que aconteceu agora. Eu estava aqui no meio das caixas, né? A gente estava de mudança naquele tempo lá. E aí a Sofia, ela chega para mim lá na sala e fala assim: mamãe, o papai ainda está na fila do combustível? Aí, sim, filha, ele está na fila do combustível. Mamãe, acho que a gente tem que orar pelo papai. Aí a Sabrina contou que ela ajoelhou com a Sofia e quando ela ia começar a orar, lembre você que a Sofia nunca orava, nunca tinha orado. A Sofia começou a orar, do jeitinho dela, né? Oração de criança é o quê? Papai do céu, né? Abençoa o papai que está na fila do combustível, tá, em nome de Jesus, amém. Eu com o telefone aqui, ouvindo a história, aí pergunto para ela, ei, quando foi isso? Deve ter uma meia hora, 40 minutos. O que você acha que eu fiz naquela hora? Tô olhando para o lado aqui que eu tô vendo a carinha de alguns aqui. Comecei a chorar, chorar, chorar com o telefone aqui, ó. E aí tinha a galera na fila, nos carros, imagina. Os caras olhando pro chorão, né? Pensando assim, olha o que a greve faz com as pessoas, né, gente? Que tristeza. Mas não era, né, gente? Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que a primeira oração que a minha filha fez na vida foi em favor do papai. E adivinha? Deus ouviu a oração. Ou não ouviu? Cara, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração mesmo quando a gente faz coisas assim sem pensar. Deixa eu te contar uma outra aqui, ó. Eu estava dando estudos bíblicos lá em Maringá, quando eu fazia teologia. Eu estava na faculdade, era terceiranista, né? Então, no terceiro ano, a gente faz o estágio de evangelismo. E eu fui para Maringá, eu e um grupo de amigos, e a gente foi fazer evangelismo, que é estudar a Bíblia com as pessoas, dando estudo bíblico e tal. E a gente estava plantando uma igreja lá em Maringá. E eu lembro que depois de aproximadamente um mês de campanha evangelística, o pastor, que era o orador da série, ele chegou para mim e para o meu amigo Gleidson, que hoje é pastor no norte do Brasil. Ele falou assim: olha, meninos, sábado que vem a gente vai ter o tema do batismo. Eu vou estudar sobre o batismo, é o estudo bíblico do batismo para todo mundo. E seria bom a gente ter pelo menos um batismo para demonstrar, a gente chama de batismo demonstrativo, para mostrar para as pessoas na prática o que é o batismo. Vocês têm algum candidato que estaria pronto já para batizar no outro sábado? Ele deu uma semana de antecedência, né? Ele falou isso. Aí eu pensei numa pessoa logo de cara, chamada Demerina. Demerina era uma alagoana que eu conheci. Então você imagina um pernambucano encontrando uma alagoana lá no interior do Paraná. Ela era aposentada e aí tinha tempo livre. Sempre que dava um tempinho, eu ia na casa dela, ela me dava um suquinho, uma água, a gente fazia o estudo. Por isso que o estudo com ela estava bem avançado em relação aos outros, porque a gente conversava e ela sempre muito gentil, né? E aceitando tudo, tudo que a gente estudava, leis, sábado, tudo, tudo. E ela ia aceitando e frequentando, não perdia uma noite, e eu pensei, é ela. Aí eu lembro que eu orei bastante naquela noite, eu pensei, vou fazer uma visita a ela, eu vou fazer os estudos que faltam,
e eu vou fazer o apelo para o batismo para a dona Demerina. E foi isso que eu fiz. Eu terminei os estudos com ela aceitou todas as verdades, e aí eu falei assim, dona Demerina, você sabe por que eu vim para cá? Você sabe por que eu saí lá de São Paulo para bater na tua porta, para estudar a Bíblia contigo? E é porque eu acredito que Deus me mandou aqui, para a gente se encontrar, para a gente fazer essa amizade. Só que essa amizade, ela tem que ser para a vida toda. Essa amizade tem que ser para a eternidade. E para que isso aconteça, você precisa entregar sua vida a Jesus, por completo. Você precisa ser batizada. Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual Jesus foi, entrar na água, mergulhar na água para receber a bênção. Eu comecei a falar, não foi um apelo programado, foi do coração, sabe? Quando você já tem amizade, intimidade com a pessoa. E quando eu fiz esse apelo para ela, em resposta, ela pensativa e, para minha surpresa, disse não. Eu não estou pronta. Naquela hora, eu fiquei assim, cara, como assim não? E pensei, será que eu não expliquei alguma coisa para ela? Ou será que eu não percebi alguma coisa até agora? Porque na minha cabeça ela estava pronta. Ela não tinha problema nenhum empecilho para ser batizada. Era uma questão de decidir. Bom, aí ela saiu, se levantou em silêncio. Eu fiquei lá sem entender nada. Ela volta do quarto com uma carteira de cigarro. Carteira de cigarro. E eu nunca tinha visto a dona Demerina fumando, mas já tinha sentido o cheiro de cigarro na casa. Mas como a casa dela era muito frequentada por muita gente, e eu via alguns desses fumando, eu pensava que era esse povo. Mas ela falou para mim, ô Jairo, é uma coisa que eu não sei se você percebeu. Eu fumo, e não fumo de agora, eu fumo desde os 9 anos de idade. Eu cresci no engenho de cana-de-açúcar. Meu pai fazia cigarro para ele fumar e ensinou todos os filhos a fumarem. Eu comecei a fumar com 9 anos de idade. Eu tenho mais de 60. Eu estou fumando de lá até aqui. E eu sei que cigarro é coisa ruim, mas eu fui no médico e ele me orientou. É bom você parar de fumar. Aí ele deu umas dicas e tal. E aí, quando eu decidi parar de fumar, voltei para casa, né? Sem fumar e tal, já começou a me dar um mal-estar, começou a dar dor de cabeça. E naquela noite eu não dormi, ficava virando para um lado, para o outro, de um lado, para o outro. E eu não conseguia, dor de cabeça. Eu voltei no médico no outro dia. E aí falou assim, doutor, aconteceu isso, isso, isso. Aí o médico falou para mim, então você vai ter que fumar pelo menos uns 2 ou 3 cigarros por dia. Porque desse jeito, na sua idade, talvez seja difícil a senhora conseguir ter qualidade de vida sem o cigarro. Quase que eu peço o endereço desse médico para orar por ele. Assim, como é que você dá um conselho desse para essa moça, para essa senhora, né? Bom, aí ela me contou isso e na hora, gente, eu não sabia o que falar. Não sabia o que falar para ela. Mas eu pensei assim, não é possível que Deus tenha um plano para ela, que Deus conectou a mim a ela, ele criou essa situação aqui para a gente estar junto, para ela estudar a Bíblia, para ela aprender a verdade. E entre o plano de Deus e ela, existe uma coisa que se chama cigarro, e isso vai impedir que tudo aconteça. Não é possível, não. Eu não aceitei aquilo. Aí eu falei para ela assim, dona Demerina, me dá aqui esse maço de cigarro. Ela me deu. Eu peguei e falei para ela assim, tá vendo isso aqui? Esse aqui foi o último que você fumou na vida. Você está entendendo? Eu vou levar isso aqui embora, eu vou jogar fora em algum lugar. Mas a senhora não vai me pegar cigarro e botar na boca hoje. Então isso foi bem de manhã, foi bem cedo. Então você não vai fumar à tarde, não vai fumar à noite. E eu vou orar a Deus e eu vou pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida, para que você durma essa próxima noite, tranquila. Você falou que não fumou, não dormiu e ficou muito mal. Então eu vou orar a Deus para que você fique bem e que você durma essa próxima noite, de hoje para amanhã. Aí amanhã cedo eu venho aqui para perguntar como foi a sua noite de sono. E se você dormir bem, adivinha, eu vou assinar a tua ficha de batismo, você vai ser batizada no sábado, e até lá tu não vai fumar. E não vai fumar mais nunca mais na vida. Olha só o que eu falei para ela.
Eu peguei, gente, um maço de cigarro, subi na bicicleta e voltei para o alojamento, quase arrependido do que eu tinha falado. Porque eu pensei, meu Deus, isso está errado. Tudo que eu falei para ela, tudo que ela aprendeu, tudo que ela aceitou, vai por água abaixo. Porque aí eu fui falando com Deus, né? Pedalando e meio que falando com Deus. Eu falei assim, Senhor, agora eu te coloquei numa situação complicada, porque se tu não fizer isso, deu ruim, desculpa. Aí eu cheguei no alojamento com os outros estudantes, né? Contei a história, eles oraram também, deram risada, assim, rapaz, é melhor que ela durma mesmo, porque, enfim. Aí eu fui tentar dormir, não conseguia dormir. Não conseguia dormir naquela noite. E eu lembro de ter falado para Deus assim, Senhor, tomara que a noite dela esteja sendo o contrário da minha, porque aqui tá difícil hoje. Aí quando deu 6 da manhã, eu tomei café, peguei a bicicleta. Antes das 7, cheguei na porta da dona Demerina. Lógico, não bati porta às 7 da manhã. Fiquei lá na calçada, olhando para dentro. Ela morava assim no edículo, no fundo, tinha um terreno na frente. E aí, quando surgiu um sinal de vida lá no fundo, aí eu me encorajei, bati palma para ela e falei assim: Bom dia! E aí a porta se abre, ela andava bem devagarinho, ela veio andando devagar e meu coração batendo forte. Meu pai, será que deu certo? Será que não deu errado? Aí fui olhando para a expressão dela, o olho meio miudinho assim, né? Aí eu pensei, das duas, uma, ou dormiu muito ou não dormiu nada. Meu pai, e agora? E quando ela chega perto, e aí, dona Demerina, me conta, e aí? Como é que foi a noite? Ela olhou para mim assim e falou: Eu dormi igual uma criança. Eu sei que alguns estão rindo aí, mas tem criança que não dorme não, viu, gente? Tem criança que é ruim de dormir, hein? Mas lógico, ela estava falando que tinha dormido bem, né? Tinha dormido bem. E aí eu lembro que a dona Demerina, ela passou aquela semana toda sem fumar. Eu dei algumas dicas para ela, meu pai é pastor, né, aposentado agora, sempre fez aquele curso Como Deixar de Fumar, então eu tinha todos os argumentos, todas as orientações. Então eu fui acompanhando ela toda semana ali, todo dia. Ela foi batizada com a neta dela. As duas foram batizadas naquele sábado à noite. Eu acho que faz o quê? Uns 2, 3 anos que eu fui de novo naquela igreja. E eu cheguei de surpresa num domingo e eu queria encontrar a dona Demerina na igreja, mas ela não estava lá. E eu perguntei para o pessoal da igreja. Eu falei assim: vocês lembram da irmã Demerina? Ela falou assim: ah, pastor, ela mudou daqui, não mora mais nesse bairro, não, mudou para o outro lado da cidade. Mas ela continua frequentando a igreja. Mudou, pediu a carta de transferência, continua firme na fé. Eu pensei, uau, cara, aquilo aconteceu em 2004, 20 anos atrás, hoje, né? 20 anos. E ela continua firme. Ei, há poder na oração, tá bom? Eu vou repetir para você. Há poder na oração. Porque quando a gente ora e a gente apresenta diante de Deus as nossas necessidades, a gente não faz isso para que Deus se torne conhecedor delas, mas a gente faz isso para que nós mesmos tenhamos consciência do que a gente está pedindo. Porque mais adiante a gente vai avaliar. Será que era isso mesmo que eu precisava? Por que Deus não me deu desse jeito, deu do outro? Por que Deus não respondeu do jeito que eu esperava, mas me deu uma outra situação? Né? Tem gente que fala assim: aumenta a nossa fé, Senhor. Bom, Deus pode dar problema para fazer essa fé desenvolver, sim ou não? Pode ser. E uma outra coisa que eu tenho aprendido é que quando Deus ele responde as orações dos seus filhos, e tem algumas respostas que são assim na lata, né? Pá, é incontestável. A pessoa conta a história e todo mundo sabe. Deus respondeu. Às vezes, Deus ele dá esse tipo de bênção e de resposta para preparar essa pessoa para alguma situação desafiadora logo ali. Você está entendendo? Então, Deus ele te dá uma resposta agora, para que diante de uma prova maior, logo depois você tenha condição de olhar para trás um pouco e pensar: opa, Deus já se provou, Deus já se manifestou. Eu não estive só naquele momento, então Deus vai estar comigo agora.
Às vezes, Deus manda a gente, galera, para o meio da tempestade. Lembra a situação dos discípulos? Jesus, ele está ali na beira da praia com eles. Aí Jesus fala assim, ei, vocês devem ir para o outro lado. Eu vou depois, podem ir. Aí a Bíblia diz que Jesus estava lá orando e ele viu os discípulos no meio da tempestade. Todos eles temendo pela vida, achando que iriam morrer. Então ele vê e ele já sabia que aquilo ia acontecer. Já tinha acontecido uma situação de Jesus passar numa tempestade com eles no barco, Jesus dormindo e eles lá no perrengue. Agora Jesus está lá em terra firme, lá no meio do monte, lá no monte, e eles lá no meio do mar, sozinhos. Porque às vezes você precisa se distanciar quando você quer ajudar alguém. Existe um processo, existe uma experiência que precisa ser vivida individualmente para que essa pessoa se desenvolva, para que ela cresça. Se você pega uma pessoa que vai andar de bicicleta e você fica segurando o tempo todo ali, aquela pessoa nunca vai aprender a andar de bicicleta. Para que ela desenvolva, para que ela dê um passo além, para que ela desfrute da liberdade de se equilibrar numa bicicleta e ir para onde quiser, aquele pai amoroso muitas vezes tem que largar e soltar a bicicleta para que a criança vá sozinha, para que ela ande. Lógico, vai tropeçar, né? Vai ter perrengue, pode até se machucar, mas sem esse processo não há crescimento. A fé não é edificada, não é revelada. Se Deus ele nos protegesse, nos super protegesse de tudo à nossa volta, a gente ia ser uma geração mimada. E olha que eu acho que nós somos já, né? Mesmo Deus deixando a gente passar por perrengue, nós somos um pouco mimados, sim. Mas enfim, os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos. Agindo de imediato ou não, atendendo a expectativa ou não, quando a pessoa é fiel a Deus e entrega a sua vida e o seu futuro nas mãos dele, é para ficar tranquilo. Porque Deus ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, para preservar o seu plano de eternidade na vida de cada filho seu. Eu acredito que essa é a realidade de todo mundo que está aqui. Deus ele olha com carinho para cada pessoa que está aqui. E ele se importa, ele quer ouvir, ele quer ter esse contato, ele quer ter essa intimidade, essa proximidade com todos nós. E sem oração, galera, não existe. A gente não consegue. Então, esse é o meu apelo para você. Que você possa buscar mais a Deus, que você possa ser um jovem, um garoto, uma garota, assim, colado com Jesus mesmo, de verdade. E que muitas experiências bonitas possam ser vividas por você. E quando isso acontecer, o meu convite é: compartilhe, divulgue, enalteça a ação de Deus na sua vida e através de você. Vamos continuar orando pelo Maranata. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Se você encontrar um palestrante, se você encontrar um cantor lá no Mané Garrincha, se você encontrar um organizador, faz uma coisa que eu acho que vai marcar a vida dele. Você pode chegar para ele e falar assim: olha, eu orei por você. Eu orei por você. Você está aqui, ó. Às vezes vai ter alguém lá no meio da organização, né? Organizando fila, sei lá. Mas você vai identificar aquela pessoa. Chega para essa pessoa e fala assim: olha, eu vim de tal lugar. Eu quero dizer que por tantos dias eu orei por você. Se você está orando por esse evento, você está orando pelas pessoas que vão fazer esse evento. Diga isso. E você vai se surpreender, talvez, com a reação. Para você ver como isso não é comum no nosso meio. A gente deveria fazer isso mais vezes, sim ou não? O que é que custa, não é verdade? Custa nada, cara. Não custa nada. E a gente deveria fazer mais. Parabéns para vocês, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. E eu gostaria de fazer uma oração, né? Não sei o que vem depois, mas eu queria orar com vocês, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor. Porque a despeito de nossas falhas, imperfeições, o Senhor ainda se inclina o ouvido para nos ouvir. Mesmo quando a gente não sabe pedir, o Senhor tem paciência, o Senhor é longânimo. E muito obrigado, porque o teu amor é inesgotável. Muito obrigado porque o Senhor se compadece ao ponto de responder orações singelas de uma criança, de um adulto, orações bem pensadas, orações que foram fruto de impulso. Enfim, nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos, sabendo que o Senhor é um Deus de amor e que se importa com a gente.
Queremos entregar mais uma vez esse evento, Senhor, grandioso em tuas mãos. Quanta gente vai tomar a estrada? Quanta gente vai para o aeroporto? Quantas pessoas vão precisar da tua ajuda, da tua companhia, da tua proteção? E isso sem falar dos palestrantes, de toda a organização. É um evento tão complexo, Pai, e nós iremos, muitos de nós, participar dessa história. A gente não quer ir para um lugar apenas para ver pessoas falando, cantando, uma superprodução. A gente está indo para aquele lugar porque a gente acredita que o Senhor vai se manifestar ali. E a gente quer estar com o coração aberto e a gente não quer perder isso por nada. Então, Pai, opera em nós, naquele evento. E até lá, confirme em nosso coração a necessidade da gente ser cada vez mais íntimo do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente!